Mas eu estou sugerindo que a gente já comece, né? O pastor já comece aí o trabalho dele, porque né, o conteúdo é muito grande, né? Tem coisa demais. Então a gente gostaria de passar a palavra para o pastor Gilson, agradecer muito pessoas especiais, pessoas que estão nos visitando, tanto pelo motivo da aula especial, mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco e continue vindo, muito obrigado pela visita. Vamos então passar a palavra para o pastor Gilson e aí ele já toca o barco aqui, né, junto com a gente. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de ter mais essa aula especial, Senhor. Colocamos nas tuas mãos o nosso querido irmão, pastor Gilson, que ele realmente seja instrumento utilizado pelas tuas santas mãos para edificar o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que ainda estão vindo, traga-os na tua paz e na tua segurança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Alô? Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês na semana passada e parece que o assunto que nós abordamos deixou um tanto quanto vocês preocupados, né? Pela quantidade de gente que fez contato comigo depois, eu achei que foi preocupante. Mas se foi preocupante, irmãos, vocês não se preocupem, porque hoje vai ser pior, tá? Então hoje nós vamos falar a respeito de depressão e suicídio. Por que este assunto suicídio? Irmãos, só do mês de agosto para cá, ou seja, não tem um ano, nós tivemos aqui na região, Vale do Paraíba, Litoral e região Bragantina, 6 pastores que cometeram suicídio. 6. Não é um número pequeno. Será que esses pastores não eram crentes? Será que ao cometer suicídio eles tomaram um atalho para o inferno sem escala? Nós tivemos mais de 20 jovens entre 15 e 25 anos na nossa região que cometeram suicídio nesse ano, do mês de janeiro para cá. Desses jovens, quase metade deles, 40% deles, eram evangélicos. O que será que está acontecendo, irmãos? Que os nossos pastores estão se matando, os nossos jovens estão se matando, nossos jovens crentes estão se matando. Eu não sei se vocês se preocupam com isso, mas eu atendo numa clínica psicológica, a mesma clínica que a Beth Barnett, tá? Só mudamos de sala, né? E eu atendo muitos pastores, irmãos, e às vezes eu vejo o desespero de certos pastores que me procuram ali, que estão praticamente arrebentados, estão num estado espiritual que chega a ficar preocupante. E eu fico pensando, se esses pastores estão assim, como será que estão as igrejas que eles pastoreiam? Então, irmãos, eu gostaria, nessa manhã, de falar alguma coisa sobre depressão e a relação disso com suicídio. E existem 2 casos na Bíblia bastante famosos de 2 pessoas que cometeram suicídio. Um é o rei Saul e outro é Judas. Em Mateus capítulo 27, Judas, após ter traído Jesus preso, no capítulo 27, versículo 2 ou 3, diz que Judas profundamente arrependido. E no verso 5 diz, foi se enforcar. Agora, vamos ver em 1 Samuel, capítulo 31, dos versos 2 ao verso 6, tá? A passagem a respeito do rei Saul diz, os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul,
até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então tomou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. E o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus que habitaram em suas cidades após isso. Claro essa passagem, irmãos? Bom, antes de nós entrarmos no assunto, deixa eu fazer uma pequena recapitulaçãozinha, bem rápida, do que nós falamos na semana passada. Nós comentamos que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de depressão. Existem 13 tipos de depressões, algumas bem graves, como a depressão unipolar, a depressão bipolar, e outras depressões não tão graves, como a ciclotimia, a distimia. Muitos de vocês que aqui estão, principalmente mulheres, talvez tenham depressão distímica e talvez nunca nem souberam que tem isso. Porque a pessoa confunde a distimia com um mau humor, com um ranzinzismo muito grande e não sabe que aquele mau humor, que aquele ranzinzismo, na realidade, é uma forma de depressão. Mas o que eu quero que vocês entendam, que oficialmente mais de 322 milhões de pessoas têm algum tipo de depressão. Na prática, calcula-se que esse número vai muito além de 700 milhões. Agora, de 2005 a 2015, ou seja, em 10 anos, o número de casos de depressão no mundo subiu 18,4%, mas entre jovens de 15 a 25 anos foi mais do que o dobro. Foi 37% os casos de depressão, o aumento dos casos de depressão. Os nossos jovens estão ficando mais deprimidos. E temos que lembrar que depressão atinge principalmente mulher, na proporção de 25 mulheres para cada 10 homens. Ou seja, é uma doença típica de mulher. Não que homem não possa ter depressão. É que homem, em geral, tem mais ansiedade do que depressão. Mulher tem mais depressão do que ansiedade. Mas os dois, tanto homem como mulher, podem ter depressão e ansiedade. Ficou claro isso para todos? Temos que lembrar que a maior parte das pessoas não fazem um tratamento adequado. E 10% dessas pessoas não fazem tratamento nenhum. A depressão leva muita gente ao suicídio e é a principal causa de suicídio. Aproximadamente, calcula-se que umas 57 pessoas, 57 a 86% das pessoas que têm depressão já pensaram em suicídio. E 15% cometem suicídio. Não tentam, não. Se matam, de fato, quem tem depressão unipolar ou bipolar. Em outras palavras, a cada 4 segundos, uma pessoa está cometendo suicídio no mundo por causa de depressão. Então, só nesse tempo que nós estamos falando aqui, tentem imaginar quantas pessoas já se mataram mundo afora por causa de depressão. Em muitos países, irmãos, a depressão é tratada como um problema de saúde pública. Então, observem que países mais desenvolvidos e normalmente países frios, tem que considerar muito isso. Então, Nova Zelândia, Lituânia, Coreia do Sul, Eslovênia, Hungria, Japão, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, são recordistas mundiais em depressão em números proporcionais. Ou seja, esses países que estão listados ali, em média, irmãos, tem 30 suicídios a cada 100 mil pessoas. Para quem não entende o que é isso,
Tente imaginar, a cada 3.300 pessoas que vocês encontram na rua, uma vai cometer suicídio. Entendam, é claro, eu estou falando nesses países. Entendam que nós encontramos por dia, andando pela cidade, muito mais do que 3.300 pessoas. Já pararam para pensar que um desses que cruzaram por vocês, cedo ou tarde vai cometer suicídio? Ou seja, é um número que realmente assusta, e nesses países o suicídio é tratado como a principal causa morte de pessoas. Mais do que ataque cardíaco, mais do que câncer, ou seja, tem mais pessoas se matando. Tá? Agora, temos que levar em consideração também, no Brasil especificamente, de acordo com o INSS, tá? Aproximadamente já é mais do que isso, mais do que 11.500.000 pessoas têm depressão no Brasil, ou seja, 5,8% da população. E nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 40%, enquanto que no mundo, os casos de depressão em 10 anos subiram 18,4%, o Brasil subiu 40%. Diga-se de passagem, o Brasil não é um país frio, o Brasil é um país tropical. Então, com exceção da Índia, os países tropicais, eles praticamente não têm, ou tem muito pouco casos de depressão. É coisa mais característica de países frios. O próprio frio em si, a pouca iluminação, diminui muito a concentração, obrigado, irmãos, de vitamina D, de vitamina E no organismo, o que leva as pessoas muitas vezes a casos depressivos. E o Brasil é um país tropical, não deveria ser esse caso. Na Índia, tem 24 vezes mais suicídio no Brasil, mas na Índia é uma questão cultural, a pessoa cometer suicídio. Não é o caso do Brasil. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, são mais de 12.000 casos por ano entre jovens, isso dado em 2015, mas não mudou muito em 2015 para cá, não, aliás, até aumentou. Então, jovens entre 15 e 29 anos, tá, a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo depressão. E é a principal causa de afastamento do trabalho. Então, em números absolutos, o Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. Reparem que o Brasil fica atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Observem que todos esses países, com exceção de Índia e Paquistão, são países frios. Agora, por que na Índia e Paquistão o número de suicídio é tão grande? Porque lá existe muita cultura do site. O que é site? A mulher ficou viúva, o marido é cremado e a mulher se lança na pira funerária junta. Ela se mata junto. Então lá é cultural, a mulher ficou viúva, espera-se que ela se mate também. Então nesses países, enquanto que na Índia morre em média por ano 290.000 pessoas, a esmagadora maioria mulheres morre por suicídio, mas não é só por causa do site não. Existem outras causas na Índia, tá? Na China, também o número de suicídio é muito grande, mas enquanto que na Índia é 290.000, na China é menos de 130.000, ou seja, é menos do que a metade. Está claro isso? Quer dizer, a Índia é um fator cultural que não dá para nós tomarmos como referencial. O que eu quero que vocês entendam, que com exceção da Índia, a grande maioria dos casos de suicídio que nós ouvimos falar, a pessoa já apresentava um quadro depressivo. Em 93% dos casos, a pessoa já tinha um quadro depressivo. Claro até aí? Bom, então esse foi assunto que nós abordamos na semana passada. Até esse ponto, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer? Não? Podemos seguir em frente? Vamos. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem é o seguinte. Quando nós falamos em suicídio, tentem imaginar o seguinte. Tá? Depressão é um caso muito mais comum em mulher do que homem. Consequentemente, se depressão é 25 mulheres para cada 10 homens, os casos de suicídio
já são 2 mulheres para cada homem, o que dá a mesma coisa, praticamente 20 mulheres para cada 10 homens. Então, os casos de suicídio são muito mais comuns entre as mulheres. 93% dessas pessoas apresentam algum problema psicológico ou psicopatológico, algum problema psiquiátrico em si, sendo os 2 principais problemas a depressão e a síndrome de burnout, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Muitas dessas pessoas já procuraram ajuda, 90% já buscaram ajudas em clínicas, em psicólogos, em aconselhamento pastoral, e muitas delas não saíram devidamente satisfeitas ou não saíram devidamente confortadas. Tá? 66% delas, na realidade, já estão anunciando, falando que vão cometer suicídio, e as pessoas não levam muito a sério, até que a coisa acontece. E temos que lembrar que 33% dos suicidas já são reincidentes na tentativa. Quer dizer, tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, normalmente até a 3ª tentativa levam a cabo aquilo que intentam fazer. No caso de depressão unipolar, as pessoas não tentam suicídio, as pessoas cometem. Quando fazem para ter certeza que vai acontecer. Tá? Fazem para não cometer erros. E a grande maioria dessas pessoas ou são jovens, na idade entre 14, 24, 25 anos, ou são pessoas com mais de 45. Por que mais de 45? Porque muitas dessas pessoas, depois dos 45, começam a ver muitas vezes que os seus casamentos estão destruídos, os filhos já saíram de casa, casaram, tomando rumo. Muitas dessas pessoas veem que na realidade viveram uma vida de casado que era só em função de filhos, agora os filhos não estão mais em casa, então não tem mais quem prenda essas pessoas a um casamento. E muitas dessas pessoas também enfrentam, além disso que nós chamamos síndrome do ninho vazio, enfrentam um problema que nós chamamos síndrome do mercenário. O que é síndrome do mercenário? Essas pessoas, em geral, elas veem que não construíram nada na sua vida até então. Não tem estabilidade financeira, não tem uma aposentadoria em vista, aí vem que na realidade o tempo passou e elas não construíram nada. E muitas das quais metem o pé pelas mãos, muitos chegam a cometer suicídio, e muitos, principalmente homens, que têm alguma formação militar, saem se aventurando pelo mundo afora e se alistam em exércitos mercenários pelo mundo afora. Então, o soldado em qualquer lugar do mundo é, em geral, na faixa dos 19 aos 23 anos. O mercenário, na grande maioria dos casos, são homens acima de 35 anos de idade. Então, chama-se síndrome de mercenário, por quê? São homens frustrados porque não conseguiram nada na vida, aí metem o pé pelas mãos, vão sair lutando pelo mundo afora, não por uma causa, mas por quem ganha, por quem paga mais, a fim de que receba um salário imediato para que possa dar uma certa autonomia. Então, o mercenário luta no exército A contra o B. Mas se o B oferecer mais, ele muda automaticamente do A para o B e passa a lutar contra o A. Quer dizer, a pessoa não luta com objetivo, não luta por uma causa, luta simplesmente sem ter nada que a motive, a não ser dinheiro realmente. Ficou claro isso para todos? Bom, é um texto longo, irmãos, eu não vou ler o texto, mas eu já disponibilizei aqui na igreja, para os irmãos que quiserem ter acesso a esses arquivos, irmãos, os arquivos já estão disponibilizados para os irmãos na igreja. Só pedir para o irmão Samuel, que no computador está gravado também, está à disposição de vocês. O que esse texto quer dizer, irmãos? Que o suicídio raramente é uma decisão repentina. Ninguém comete suicídio porque de repente, bluft, foi lá e deu cabo à vida. Muito pelo contrário, a pessoa vem alongando por anos e anos e anos e vai alimentando, vai planejando, a pessoa pensa, ela constrói um plano, ela estabelece uma data, ela define um método, ela pensa nessa possibilidade ao longo de muito tempo. Só que precisa de um fator desencadeador. Quer dizer, ninguém comete suicídio porque de repente deu na cabeça, vai e se mata. Não, a pessoa está alimentando essa ideia
por longo e longo e longo e longo tempo. É uma ideia que nós chamamos de ideia cronificada. Cronos quer dizer tempo. Então é uma ideia crônica, quer dizer, já se alonga por muito tempo. Então a ideia é alimentada muitas vezes por mais de 10 anos. Tá? Aliás, os casos de suicídio, de modo geral, são bem longos em adultos, em jovens que não são tão longos assim. Tá? Agora, a pessoa precisa de um fator desencadeador. A ideia já existe. O que vai levar a pessoa a tomar atitude, em geral, é uma crise depressiva aguda, ou seja, uma crise pontual bem aguda, ou então síndrome de burnout quando chega no extremo. Tá? Então, nós estaremos falando sobre isso. Então, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Então, eu listei aí várias causas. Na grande maioria dos casos, a pessoa já tem alguma doença grave. Então, muita gente fala, depressão é frescura. Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. Depressão é falta de oração. Depressão é falta de ler a palavra de Deus. Então, se fosse assim, pastores e jovens crentes não teriam esse tipo de problema. Se nós levarmos em consideração que aproximadamente 22% dos nossos crentes têm depressão, irmãos, então, veja bem, se a média da população é 5,8%, entre os crentes é 22%. Então, por que tem muito crente depressivo? Por 2 motivos. Em primeiro motivo, porque pessoas depressivas são mais fáceis de se converter. Então, é mais fácil trazer para a igreja um depressivo do que um não depressivo. Automaticamente, nós temos mais depressivos dentro da igreja. E sem contar, nós vamos ver daqui a pouco alguns motivos que levam pessoas dentro da própria igreja a se desanimar com a vida, tá? Mas daqui a pouquinho eu volto a esse assunto. Agora, o que eu quero que vocês entendam, quando nós falamos, irmãos, eu tenho uma dificuldade de ficar parado no mesmo lugar o tempo todo, tá? Mas eu tenho que ficar aqui por causa da filmagem, tá? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, eu listei ali causas, patologias graves. Então, eu coloquei em primeiro lugar depressão unipolar, em segundo lugar síndrome de burnout, tá? Aproximadamente 57% a 86%. Outros problemas menos frequentes, mas também que devem ser considerados, pessoas que têm esquizofrenia. Esquizo quer dizer fender, frenos quer dizer mente. Esquizofrenia é mente fendida. É aquela pessoa que muitas vezes na igreja nós confundimos com possessão demoníaca. Tá? Não estou dizendo que não exista possessão demoníaca. Eu estou dizendo que muita coisa que a gente pensa que é possessão demoníaca é esquizofrenia. E muita coisa que nós pensamos que é esquizofrenia é possessão demoníaca mesmo. Está claro? Ou seja, aquela pessoa que tem os surtos, de vez em quando sai da casinha, começa a ter alucinação, delírio, são os esquizofrênicos. Tá? Pessoas que também têm o transtorno afetivo bipolar, a bipolaridade. A pessoa, ela oscila entre uma depressão profunda e ela pode cometer suicídio devido ao sofrimento em excesso. Em outro momento, ela está numa fase maníaco, extremamente exagerada. Ou seja, a depressão sai, a pessoa está alegre, está entusiasmada, está feliz da vida, parece que não tem problema nenhum, e ela pode cometer suicídio por uma vida inconsequente, por uma vida desregrada. Se tiverem oportunidade, assistam o filme Mr. Jones, e vocês vão ver um caso típico de uma pessoa que tem bipolarismo, que oscila hora da depressão profunda, hora para a fase maníaca. Alguém aqui assistiu esse filme? Puxa, ninguém. Ah, só a Geocéria. Então, se tiverem oportunidade, assistam esse filme, vocês vão ver que é um filme bem interessante. Temos que lembrar também, irmãos, que pessoas que têm transtorno de personalidade, explicando, transtorno de personalidade não é doença, é um modo desordenado ou desadaptativo ou disfuncional da cabeça da pessoa funcionar, ou seja, é um funcionamento inadequado. Então existem vários tipos de transtornos de personalidade, um dos quais é a personalidade sincrética ou personalidade dependente.
é aquela pessoa que não vive a sua própria vida, mas vive em função de outros. Se essa pessoa que vive em função de outro, se o outro morrer, se o outro decepcionar, a pessoa que tem personalidade dependente perde o seu chão e pode chegar até o ponto de cometer suicídio. Existe também a personalidade histriônica. Histrion em grego quer dizer palhaço. Então, pessoa de personalidade histriônica é a pessoa exagerada. É aquela pessoa que tenta cometer suicídio, mas para chamar atenção. Então, tem gente que tenta mesmo para chamar atenção, de fato não quer se matar. Tá? Só que numa dessas de tentar chamar atenção, a pessoa dá azar e pode morrer mesmo. Tá? Então, personalidade histriônica, muitos artistas de televisão que vocês veem têm personalidade histriônica. Não vou mencionar nomes aqui, porque senão, mais um, há pouco tempo atrás, muito famoso nos Estados Unidos, tomou uma dose lá muito forte de calmantes e ansiolíticos e veio a morrer. Tá? Vocês sabem de quem eu estou falando. Tá? E também tem a pessoa de personalidade impulsiva, aquela pessoa que age muito sem pensar. Tá? Então toma as decisões bruscamente e de repente toma uma decisão, só que a pessoa não tem tempo de arrepender depois. Tá? Eu mencionei só esses 3 tipos de transtorno de personalidade, mas não são só esses 3 que existem, não. São pessoas aparentemente normais, mas alguma coisa dentro da sua cabeça não funciona de maneira adequada. Ou como se diz, o tico e teco de vez em quando sai meio fora do balancinho. Tá? Então, pessoas que também são usuárias de drogas, e é muito comum também entre aquelas pessoas que têm doenças incuráveis. Então, por exemplo, pessoas com HIV, pessoas com câncer. Eu mesmo já atendi um rapaz que ele tinha um diagnóstico de HIV, tá? O tratamento deixou passar, né? O tratamento não estava surtindo efeito, e ele falava muito que para abreviar o sofrimento dele, era melhor se matar logo de uma vez, pelo menos abreviaria o sofrimento. Tá? Bom, pelo menos enquanto esteve em tratamento comigo, não se matou não sei depois. Tá? Então, isso daí é para vocês entenderem que, em geral, a pessoa já tem um quadro patológico. A pessoa já está num sofrimento prolongado. Além disso, temos que mencionar também pessoas que têm muito aquele complexo de rejeição, de isolamento, de solidão, principalmente pessoas mais velhas. Quando os filhos saem de casa, o círculo de amizade das pessoas vai diminuindo consideravelmente, as pessoas não têm mais nada, não tem mais ninguém. Tá? Meu pai, quando estava no final da vida, nós tivemos que internar numa casa de repouso, mais por causa do atendimento médico que ele precisava. Tá? E ali tinha mais ou menos uns 30 idosos, meu pai era um dos idosos. E a administradora da casa de repouso falava que só o meu pai e uma outra pessoa ali presente recebiam visita. Os demais 28, eram mais de 30, os outros 30 que estavam ali, nem recebiam visita, ou seja, foram abandonados para morrer. E uma daquelas mulheres que estava ali, ela não aguentava tanto sofrimento, ela propositalmente prendeu a cabeça na cama, no estrado da cama, e se jogou da beira da cama, destroncando o pescoço. Ela veio a cometer suicídio, por quê? Por causa de abandono. Então, sentimento de rejeição, isolamento, solidão, aliás, a solidão é a pior doença que existe, viu, irmãos? Dói toda a vida. Quem passa por isso... Tá? Pessoas que também sofrem algum tipo de humilhação social, então eu listei aí o bullying, tá? Pessoas que sofrem assédio moral no serviço, tá? E também pessoas que sofrem de abuso sexual. Embora aqui na nossa cultura não é comum nós ouvirmos falar que uma pessoa que sofre de abuso sexual chega ao suicídio, mas em países islâmicos principalmente, eu já estive em alguns países islâmicos, irmãos, se uma pessoa sofrer abuso sexual, é motivo mais que o suficiente para que a pessoa definha a sua própria vida. Porque praticamente a cultura social exige que a pessoa se mate. E muitos dos quais vêm de fato a cometer suicídio. Entre nós, isso aqui não é tão frequente, o abuso sexual não. Tá?
Agora, uma coisa é fato, todos são pessoas que não sabem lidar com perdas. Aliás, uma característica da pessoa depressiva é que o depressivo teve perdas significativas na vida e não soube administrar a perda. Então, quando essas pessoas têm algum outro tipo de perda na vida, levar essa pessoa a um ato translocado, tá, é muito comum. Então, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com desemprego, pessoas que perdem o status social, socioeconômico. É muito comum entre pessoas que se aposentam. Eu mesmo tive um colega de serviço no CTA, vocês devem ter ouvido falar alguns anos atrás, suboficial Nakano. Ele trabalhava no CTA tal, e quando ele se aposentou, ele não conseguiu lidar com a aposentadoria. Ele acabou comprando uma arma, uma noite lá matou a esposa, os 3 filhos, o cachorro e deu um tiro na própria cabeça. Isso aqui em São José dos Campos. Tá? Não foi muito divulgado, porque era algo interno do CTA, mas muita gente, quando se aposenta, pode se cair numa depressão. Tá? Então, a pessoa não consegue lidar com perdas de maneira nenhuma. Tá? É muito comum também, quando a pessoa enfrenta, por exemplo, morte de algum ente querido, quando a pessoa, isso é mais comum em pessoas que têm personalidade sincrética, quando a pessoa enfrenta o fim de uma relação, um divórcio. Muita gente, quando muda de casa, muda de cidade, país. Eu me lembro um dia, eu estava lá em Vancouver, no Canadá, andando, indo em direção à estação do metrô, e na minha frente ia uma moça, e a moça estava chorando copiosamente, mas chorando mesmo, tá? E falando sozinha. Aí eu fui me aproximando da moça, ela estava falando sozinha em português, aí deu para ver que era brasileira, né? E ela falando assim claramente, eu não aguento mais, eu não suporto mais ficar aqui, eu sinto falta da minha mãe, eu sinto falta do carinho da minha mãe, ou vontade de morrer, e um monte de coisa, aí ia falando. E eu ali, estávamos indo em direção à estação do metrô, eu virei para ela simplesmente e falei assim, eu sei que é muito difícil ficar fora de casa, mas você pode voltar para sua casa a qualquer momento. Ela falou, não, eu estou ilegal aqui, se eu voltar para casa, eu não consigo voltar depois para cá. Eu falei, tá bom, e o que é melhor, você ficar aqui e pirar de vez ou você voltar para sua casa? Tá? Bom, ela era de Bananal, aqui no Vale do Paraíba. Tá? Conclusão, tá? Ela disse que ia voltar para casa. Bom, não a vi mais, não sei informar. Tá? É muito comum também, quando a pessoa perde o sentido da vida, a pessoa vive para quê? Então, pessoas que passam por crises emocionais, crises espirituais, crises existenciais muito fortes, principalmente aquelas pessoas que não conseguem entender que o principal objetivo da vida é a vida se perpetuar, se auto-perpetuar. Então, nós existimos basicamente para gerar filhos, não gerar filhos, simplesmente produzir filhos, mas nós existimos para gerar filhos, transmitir para eles não apenas a vida biológica, mas gerar padrões, princípios, valores morais, tá? Então nós existimos para isso. Agora tem pessoa que vive concentrada só em si mesma, então ela não consegue entender que o objetivo da vida não é focado apenas em si mesmo. E, de repente, essas pessoas acabam vendo em determinado momento que não vê sentido na sua própria vida. Tá? Então, isso também é comum. Pessoas que são tomadas por forte sentimento de culpa, veja o caso de Judas, que eu mencionei, em Mateus 27, traiu Jesus profundamente arrependido, e olhem que ele se arrependeu profundamente, porque o texto bíblico diz isso, tá? Ao invés de procurar o Senhor. Quem sabe se ele procurasse, se demonstrasse não remorso, mas arrependimento sincero, talvez até o Senhor o perdoasse, não sei. Tá? Ele nem tentou. Tá? Agora, o fato é o seguinte, ele profundamente arrependido, o que fez? Simplesmente se matou. Tá? Temos também fatores culturais, eu mencionei o caso da Índia, mencionei o caso de países islâmicos, onde se espera que a pessoa venha cometer o suicídio. Tá? Mas também nós temos fatores religiosos, o próprio caso da Índia,
é muito frequente isso, entre muitos povos, mesmo do norte da Europa, que praticam aquelas antigas religiões druidas, tá? Muitas vezes a pessoa, por uma questão de religião, é levada a cometer suicídio. Sem contar que nós estamos vendo, há poucos dias atrás, tinha o caso da baleia azul aí, que induzia a pessoa a cometer mortes, tá? Umas mortes totalmente sem sentido, tá? E nós temos que nos preocupar também com uma outra coisa. Quando há um histórico familiar de pessoas na família que cometeram suicídio, é bom nós ficarmos espertos. Porque, em geral, as pessoas tendem a repetir tipos, repetir padrões. E se já existe um padrão disso na família, é melhor nós ficarmos espertos. E há ainda um caso que eu acho que é o extremo do egoísmo, quando a pessoa se mata por vingança. Eu mesmo conheci na minha família uma mulher da minha família e ela simplesmente abandonou a família e foi viver a vida dela. Depois, doente, queria o amparo da família. Aí a família, mas nunca tivemos contato com ela, nunca quis saber da gente. Agora que está velha, doente, vem procurar apoio, e a família até apoiou, até deu uma assistência. Aí ela uma certa ocasião, falando para mim, tá? A minha família me abrigou, os meus filhos me tratam bem, mas os meus filhos não sentem amor por mim. E eu falei para ela, mas você abandonou toda a sua família, os seus filhos, eles cresceram sem a sua presença, desde pequenininhos, então você nunca foi um referencial de mãe. Bom, aí, posteriormente, ela veio a se matar e deixou um bilhete, para que vocês sintam o remorso do modo como me trataram. Aí os filhos, sentiu o quê? Nós não sentíamos nada por ela antes e continuamos sentindo a mesma coisa a partir de agora. Tá? Ou seja, nada. Em outras palavras, é muito comum pessoas que se matam na esperança de quem vai ficar vai sofrer. Tá? Cuidado que pode ser um tiro no pé. Quer dizer, a pessoa parte para a eternidade e não vai ter nem ninguém para chorar por ela. Claro isso? Bom, irmãos, eu estou mencionando apenas alguns casos. Agora, entenda o seguinte, eu mencionei que os dois principais casos são depressão, e eu destaquei depressão unipolar. O que é depressão unipolar? Existem 13 tipos de depressão. A depressão unipolar é o caso mais grave, é o pior de todos os casos. Também é conhecido por depressão maior ou episódio depressivo importante. Antigamente a gente chamava de melancolia profunda. Tá? Então é um caso de uma tristeza que não tem o que conforte essa pessoa. Então as pessoas que sofrem desse tipo de depressão apresentam vários sintomas. Entre os sintomas, 3 são bastante frequentes. Tem um humor depressivo bastante acentuado. A tristeza que essa pessoa sente é algo que é difícil de descrever. Também são pessoas que se sentem o tempo todo num total desvalor. Acha que não vale nada, sua autoestima é baixíssima, tá? E essas pessoas têm constantemente aquele pensamento fixo, tá? Sobre morte, ruína, tá? Ideação suicida, que um dia vai dar cabo à sua própria vida. Além disso, a pessoa pode apresentar outros sintomas, como anedonia. Anedonia é falta de prazer, tá? Anedonia profunda é falta de prazer em tudo. A pessoa pode sofrer muito alteração de peso. Em geral, as pessoas emagrecem muito por falta de comer, outras, ao contrário, comem em excesso, é mais raro, tá? Pessoa que pode ter insônia na maioria dos casos, em outros casos pode ter hipersonia, dorme descontroladamente. Pessoa que tem lentificação, ou seja, muito lento para fazer as coisas. Outros, ao contrário, já é um movimento acentuado, muito forte. Pessoas muito, principalmente quem tem síndrome de Huntington, não sei se vocês já viram o caso.
a pessoa está quietinha, parada, dali a pouquinho a pessoa faz uns movimentos assim, exagerados. Tá? Quer dizer, aquele movimento brusco, sem controle, e passa. Quer dizer, uma pessoa como essa, muitas vezes sofre até, fica em constrangimento, passa vergonha, porque ela não vê quando o movimento vai acontecer e só percebe quando já está acontecendo ou depois que aconteceu. Tá? Então, alguns ficam extremamente lentos, outros ficam extremamente agitados e alguns têm alguns movimentos bizarros, difíceis de explicar. Tá? Também problema de culpa excessiva, dificuldade de pensar, de se concentrar, quer dizer, são os vários sintomas que nós pensaríamos em depressão unipolar. Mas a principal característica da depressão unipolar é que a pessoa se acaba, a pessoa se entrega e não tem nada que faça com que aquela pessoa se levante. Tá? É diferente da depressão bipolar, porque na depressão unipolar é aquele quadro constante. Na bipolar é a mesma coisa, a pessoa está profundamente triste, só que dali a pouco, sem mais nem menos, a pessoa está extremamente alegre. Tá? Já é que nós chamamos de fase maníaca. Então a pessoa está feliz, está fazendo um monte de coisa, não estou mais doente, sarei, não preciso mais de remédio, e não toma remédio estabilizador de humor. Tá? Principalmente cloridrato de lítio. Tá? Aí a pessoa não toma o medicamento, 2, 3 dias sem o medicamento já é tempo suficiente para a pessoa entrar novamente em estado depressivo. Irmãos, talvez vocês vão dizer que seja falta de fé alguém ficar tomando esse tipo de medicamento. Mas entenda, isso não é brincadeira. Se o médico passar algum estabilizador de humor, tome! E tome com zelo. Porque a pessoa toma, se sente bem, não estou mais doente. Então para de tomar. Para de tomar 2, 3 dias, suficiente, tempo mais que o suficiente para entrar em crise. Então, se tiver que tomar estabilizador de humor, entenda, é para o resto da vida. Ficou claro isso? Então, se tem alguém aqui que toma, sei lá, cloridrato de lítio, tá? Se tem alguém aqui que toma olanzapina ou coisa assim, tome. Tá? Eu sei que de vez em quando a pessoa fica meio abobalhada, pode ter algumas manchas na pele, mas é melhor ter mancha na pele do que ter uma mancha na consciência. Ficou claro isso para todos? Tá? Bom, como eu disse, para diferenciar a depressão unipolar da bipolar, os efeitos são os mesmos. A unipolar, a pessoa não tem essa mudança de depressão para euforia. Tá? Na bipolar tem esse caso. Tá? Lembrar que nos 2 casos, quem tem depressão unipolar ou bipolar, para os 2 casos, tá? Não se pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Aí o que a pessoa faz? Quer encher a pança para ver se apaga aquilo. Bebida alcoólica potencializa a doença. Vou dizer mais para vocês. Diminuam a quantidade de Coca-Cola, Pepsi-Cola, refrigerantes à base de bromo. Querem tomar refrigerante? É só Guaraná ou soda limonada. O resto podem apagar da vida de vocês. Mas eu não tenho esse tipo de problema. Graças a Deus. Até que a pessoa descobre que tem. Quando tem o primeiro surto. E depois que tem o primeiro surto, sinto muito informar. Talvez você vá ter um companheiro de estimação o resto da vida. Então é melhor não brincar com isso. Tá? Então cuidado, até refrigerante em excesso, querem tomar refrigerante, é Guaraná mesmo e soda limonada. Claro isso, não estou ganhando nada pela propaganda não. Tá bom, irmãos? Mas eu apaguei refrigerante da minha vida. Eu não tomo refrigerante, aliás, eu não tomo nem café há muitos anos. A última vez que eu tomei café na minha vida foi lá em Vancouver, no Canadá. Quando o pessoal, para me agradar, isso em 2014, compraram para mim aquele café canadense que é horrível. Tá? Eu já não tomo café, agora aquele café gelado com gosto de baunilha, pior ainda. Tá? Bom, até que eu tomei um golinho, até que eu me afastei do pessoal e joguei o copo fora. Mas é para vocês entenderem
Vocês querem tomar café? 2 xícaras de café por dia é muito bom. Podem tomar, que faz bem para a saúde. Mais de 2 xícaras, até 4 xícaras, deixou de ser bom. Mas não é prejudicial. Acima de 4 xícaras, cuidado. Pensem bem se vale a pena continuar tomando. Tá? Principalmente mulheres na menopausa. Tá? Porque o café descalcifica muito, impede a absorção de cálcio no organismo. Tá? Bom, mas continuando. Qualquer uma dessas doenças, depressão, é mais comum em homens, em idade mais avançada, solitários, usuários de bebidas alcoólicas, com doenças clínicas, problemas financeiros, imagine tudo isso somando na vida de uma pessoa. Tá? E um detalhe, tanto a depressão unipolar como a depressão bipolar, mas principalmente a unipolar, tá? Muitas vezes não responde a tratamento adequado. Por mais que a pessoa se trate, tome um monte de antidepressivos, tá? Então a pessoa fala, poxa, mas não dá certo com remédio nenhum. Então, é por tentativa e erro. Aí tentando um, tentando o outro, infelizmente, tá? É isso que se faz. E lembrar que as pessoas que têm depressão unipolar, 15% delas, elas não tentam suicídio, elas praticam o suicídio. Quando fazem para dar certo. Lembrar que, em geral, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Os homens tentam menos que a mulher, mas quando os homens fazem, eles fazem para morrer. Tá? Então, falar, mas morre muito mais homem que mulher em suicídio. Não, morre muito mais mulher. Mas proporcionalmente, tá? Morre mais homem do que mulher. Porque os homens, quando tentam, eles tentam de fato para dar certo. Claro até aí? Tudo bem? Bom, irmãos, além disso, nós temos que lembrar de um outro fator. Para os irmãos daqui que foram na IBAGE quarta-feira passada, nós falamos sobre síndrome de burnout. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes sobre tudo o que vem a ser isso. Burn quer dizer queimar, out seria totalmente. Então, burnout é queimar por completo, reduzir a cinzas, incinerar, ser consumido pelo fogo, fumegar. Então, o que é burnout? É um estresse extremamente acentuado. Não é um estresse crônico ou um estresse agudo, é um estresse que vai muito além da capacidade da pessoa em lidar com o estresse. Associando esse estresse a uma tensão emocional muito forte, a ansiedade. Normalmente, a síndrome de burnout está associada ao ambiente de trabalho, ao tipo de trabalho, à intensidade do trabalho que a pessoa realiza. Então, pessoas que trabalham em excesso e podem, e normalmente sofrem, podem sofrer e normalmente sofrem, o chamado assédio moral em ambiente de trabalho. A pessoa pode ter uma crise de burnout e naquele momento de crise a pessoa perde a razão e pode ter um ato translocado. Então, a crise de burnout, ela normalmente acomete pessoas que trabalham com público. Então, eu coloquei ali pessoas públicas, como políticos, advogados, jornalistas, atores, apresentadores de programas de entretenimento, palestrantes e pastores. Como diz o nordestino, vixe. Irmãos, muitos dos nossos pastores vivem uma vida estressada. Eu estou falando para vocês porque eu tive síndrome de burnout. E o que eu passei, irmãos, é coisa que eu não desejo para ninguém. Só que eu até então nem sabia o que era síndrome de burnout, mas quando o médico diagnosticou, já me alertou sobre tratamento, deixa eu encarar, tá? Pesquisei tudo que eu podia pesquisar sobre o assunto e vi que não é brincadeira não, tá? Bom, é muito comum também em profissionais da educação, professores, orientadores, profissionais de saúde, ou seja, pessoas que lidam com o público, tá? Muito comum também em assistentes sociais, profissionais de recursos humanos, agentes de segurança,
controladores de tráfego aéreo, pessoas que a profissão não permite erro em hipótese alguma, muito comum em estudantes em época de prova, tá? Em época de cobrança de vestibular, tá? E também é comum em mulheres que enfrentam jornada dupla ou tripla de serviço. Porque quando o homem e a mulher trabalham fora, os dois chegam em casa cansados no final da tarde, o homem normalmente chega em casa, o que ele faz? Se joga no sofá que nem uma abóbora. Tá? E a mulher chega em casa, vai ter que cuidar da casa, cuidar de filhos, um monte de coisa. Então, com o tempo, isso estressa. Como se diz, dona de casa é uma profissão que não tem férias, não tem descanso, não tem remuneração, então é um acúmulo de tensão, acúmulo sobre acúmulo. Tá? Então, algumas mulheres, em dado momento, podem, de fato, entrar na síndrome de burnout. Tá? Normalmente, além de serem pessoas públicas, são pessoas extremamente detalhistas e perfeccionistas. Aquela pessoa que é tudo meticulosa, tudo certinha, tudo regrada, tá? E também são pessoas que não vivem competindo com os outros, competem consigo mesmo, em tentar ser melhor cada vez mais. Agora imagine uma pessoa como essa, que venha sofrer humilhação, bullying, assédio moral no ambiente de trabalho. Imagine uma pessoa como essa, que pode estar lidando o tempo todo com falta de recursos financeiros, dificuldades operacionais, ambiente social aversivo e assim por diante, irmãos. Quer dizer, tem tudo para uma pessoa dessa, de repente, dar uma pirada. Ficou claro? Entenda bem. Ninguém comete suicídio de sopetão. O suicídio, ele é alimentado ao longo do tempo. Agora, precisa de algum fator desencadeador. O fator desencadeador, normalmente, é uma crise depressiva aguda, a pessoa já tem depressão crônica, e no meio daquela depressão crônica, que é contínua, vai ter uma depressão aguda, forte. Ou a pessoa que passa por um estresse excessivo além da conta. É a síndrome de burnout. Ficou claro? Então, esses são os dois principais fatores desencadeadores. Não são causadores, tá? Porque a pessoa já está alimentando isso. É o que leva a pessoa ao ato translocado. Era a motivação que faltava para a pessoa fazer a grande besteira da sua vida. Ficou claro isso para todos? Bom, irmãos, eu vou pular um pedacinho sobre síndromes de burnout, tá? Agora, o que interessa, eu pulei um pedaço, mas isso está no material que eu estou disponibilizando para vocês. Só estou pulando por causa do fator tempo. Tá? Irmãos, normalmente, quando uma pessoa ameaça cometer suicídio, ela já vai dando alguns indícios. Indício mais claro, a pessoa começa a ter pensamentos e falas suicidas bastante frequentes, tais como, não aguento mais, gostaria de sumir, quero morrer, gostaria de não ter nascido, a vida não vale a pena, não vejo sentido na vida, todos ficariam melhor sem minha presença, e o pior de tudo, quando a pessoa fala, não estarei aqui amanhã. Ou seja, quando chega nesse ponto, tá? Então já está dando um indício que a coisa é iminente. Então, prestem bem atenção nesse tipo de discurso da pessoa. Além disso, a pessoa começa a ter algumas alterações emocionais e sentimentos persistentes negativos. Então, a pessoa demonstra estar sofrendo um sofrimento que não passa de maneira nenhuma. Normalmente, a pessoa já tem um quadro de depressão crônica, de ansiedade crônica, a pessoa é tomada por forte sentimento de vergonha e culpa. Em geral, são pessoas de baixa autoestima. Nós chamamos pessoas que sofrem da tríade negativa. A pessoa não sente amor, valor ou desamparo. Então, nós chamamos dos 3 Ds. Desamor, desvalor, desamparo. Eu acrescentei um quarto aí, que não faz parte da tríade, é o desprazer, a pessoa não sente prazer em mais nada. Então, se começar a observar essa tríade,
A pessoa não se sentir amada, não se sentir valorizada e não se sentir amparada, tá? É bom, tá? Não levem a coisa meramente por levar, não. Pode ser que a coisa esteja sinalizando e nós não percebemos antes, tá? Mudanças comportamentais também, muito frequente. Então, a pessoa muda tanto de comportamento que de repente até parece que é uma outra pessoa com quem nós estamos falando. Então nós percebemos, por exemplo, pessoa que não tem prazer por nada, pessoa que muda de maneira relaxada seu modo de vestir, sua higiene pessoal, começa a ter comportamentos de risco. Tá? Há pouco tempo atrás eu ainda congregava na PIB, nós tínhamos o caso de uma irmã. Ela começou a falar muito em suicídio e dirigia muito de maneira violenta. E todo mundo falava, a Renata pode cometer um ato translocado a qualquer momento. Mas ninguém nunca levava a sério. Até um dia que ela chegou na casa do namorado e encontrou o namorado com outra. Ela saiu de casa, desembestada, dirigindo feito uma doida, mandou uma mensagem para uma amiga, dizendo apenas que ela ia se matar. E a última palavra dela, Deus me perdoe pelo que eu vou fazer. E a ligação telefônica caiu. Meteu o carro num poste e veio de fato a se matar. Tá? Então, esses comportamentos de risco, pessoa que começa a ter um isolamento social, desânimo em tudo que faz, tá? A pessoa começa a não usar medicamentos que deveria usar, ou ao contrário, a tomar medicamentos que não precisaria tomar ou não tomar na dosagem que está tomando, a pessoa exagera, principalmente certos medicamentos que mexem muito com o coração. Aviso aos homens. Tá? Muitos homens tomam muito remédio para disfunção erétil. Lembrar que todos esses medicamentos, sem exceção, a pessoa tem que tomar cuidado para ver se seu coração está em dia. Porque eles afetam a arritmia cardíaca. Então é muito comum, de repente, como é um medicamento fácil de comprar, não precisa de receita, não precisa de nada, de repente a pessoa toma uma dose cavalar de Viagra, de Cialis, é o Tadalafila e o Sildenafila. Toma medicamentos do gênero aí, a possibilidade de ter uma parada cardíaca é muito forte. Tá? Então, cuidado com esse tipo de medicamento. Pessoas que tomam medicamentos controlados, é conveniente que tenha alguém que controle a ingestão desses medicamentos para a pessoa. Então, qualquer medicamento tarja preta, não é conveniente que fique por conta da própria pessoa tomar os medicamentos. Fique por conta de alguém da família observar a dosagem e o tomar o medicamento. Claro até aí? Bom, irmãos, eu estou falando rápido, tá? Já está na hora de terminar, tá? Quando a pessoa começa com comportamentos de despedidas, então despedir de pessoas queridas, doar coisas, tá? Resolver problemas pendentes, tá? Quando a pessoa começa a tratar de assuntos que antes evitava e principalmente quando começa a escrever bilhetes, e-mails, cartas de despedida. Tá? E quando nos momentos finais, que a pessoa já tomou uma decisão de cometer suicídio, de repente a pessoa tem uma melhora acentuada. Poxa, a pessoa estava tão deprê e de repente parece que melhorou. Tá? Então a pessoa fala, melhorou, sarou. Cuidado com essa melhora. Pode ser extremamente grave. Então, quando a pessoa tem uma melhora, calma repentina, principalmente quando nós vemos que a pessoa procura conhecer meios de cometer suicídio. Tá? E hoje em dia, irmãos, é tão fácil qualquer coisa para levar uma pessoa a uma prática desse tipo. Temos tanta coisa disponível no comércio. Bom, quando nós percebemos que alguém está numa situação dessas, primeira coisa que a família tem que fazer, tá? É, de imediato, dificultar o máximo o acesso dessa pessoa a coisas que poderiam cometer suicídio, como armas, venenos, locais onde isso poderia ser praticado.
Lembrar muito do uso de álcool, drogas, mesmo medicamentos prescritos, muito cuidados. Nunca deixar a pessoa sozinha e sempre procurar conversar com a pessoa, dando-lhe liberdade para falar. Não se acanhe em falar até sobre morte. E evitem aquelas expressões, desculpa, totalmente imbecis, que a gente muitas vezes fala, não, isso vai passar. Irmãos, pior do que falar isso vai passar, é aquela expressão depois que a pessoa morre, meus pêsames. Irmãos, é o tipo de palavra que não conforta em nada. Eu não sei para que inventaram essa palavra, irmãos. Não esperem de mim que fale meus pêsames para ninguém. Meus pêsames quer dizer, eu estou sentindo o que você está sentindo. Será que eu estou? Irmãos, a grande maioria fala isso meramente por falar. Não está sentindo absolutamente nada. Agora, é importante que nós demonstremos amor e principalmente empatia. O que é empatia? É de fato tentar sentir o que a pessoa sente. Tá? Quando a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, irmãos, tem momento que a melhor coisa que vocês podem fazer é chorar junto. Só isso. Tá? É estar com a pessoa ali e falar, poxa, tá? O quanto eu amo essa pessoa, o quanto essa pessoa é importante para mim, o quanto essa pessoa é importante para a sua família, tá? E lembrar disso, a pessoa está sofrendo, então é difícil nós nos colocar no lugar da pessoa, porque nós não sentimos a mesma coisa, mas tentem pelo menos, tá? Lembrar também que muitas vezes nós temos que afastar a pessoa daquilo que causa problema, como por exemplo, serviço. Então, se a pessoa sofre assédio moral no serviço, então é férias, licença, tá? Mesmo contra a vontade da pessoa, tá? Nós chamamos de ócio terapêutico, quer dizer, a pessoa ficar sem fazer nada. E muitas vezes afastar até da própria família, tá, irmãos? Porque muitas vezes a família é a principal causa de problema dessa pessoa. Irmãos, já vou encerrar já, tá? Mudança muito no estilo de vida. Então, esses 5 pontos iniciais. Lembrar de uma alimentação equilibrada. Irmãos, ansiolíticos, antidepressivos, não curam ansiedade nem depressão, só servem para atenuar efeitos. O que cura ansiedade e depressão? Primeiro, é uma alimentação adequada. Olhem no prato de vocês, pelo menos 6 cores diferentes. Tá? Então, tentem lá um arroz, um feijão, uma salada verde, um tomate, um bife, alguma outra coisa. Lembrar de que o prato de vocês tem que ter no mínimo 6 cores diferentes. Outra coisa, não é comer a mesma comida todo dia. É mudar a comida. Por quê? É para aumentar a produção de serotonina, a produção de diminuir dopamina, aumentar a serotonina no organismo. Lembrar que esses neurotransmissores são produzidos das terminações nervosas do intestino. Tá? Então, observar muito se a pessoa tem intestino preso. Tá? Então, é melhor cuidar para que o intestino não fique preso. Ou, ao contrário, diarreias frequentes. Tá? Também não é bom. Mas entre diarreia e intestino preso, é melhor uma diarreia do que o intestino preso. Tá claro? Pelo menos o efeito é menos pior. A pessoa tem que ter uma atividade física regular, uma atividade que lhe dê um pouco de cansaço, que mexa principalmente com a sua respiração. Tá? Envolvimento social, pessoa depressiva não gosta de envolvimento social, mas isso é necessário. Algo que ela sinta prazer em fazer, tá? Buscar novos objetivos de vida. E olha, não se acanhe em buscar psicoterapia, não. Para isso que existe profissional para ajudar ali mesmo. E se for necessário, sim, medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, mas sempre sob controle médico. Ficou claro? Vamos. Cuidar muito da vida espiritual dessa pessoa, por quê? Porque, em geral, pessoas que têm uma vida espiritual ativa são menos propensas a cometer um ato translocado desses. Aí eu falo, se são menos propensas, tá bom,
Coloquei alguns versículos ali, que nós já comentamos na semana passada, sobre confiança no Senhor, tá? Para a pessoa não andar ansiosa. Mas se eu falo que são menos propensas, então por que que esses casos têm aumentado entre os crentes? Então eu coloquei ali o crente e o suicídio, irmãos. O crente olha o suicídio como pecado, bom, não deixa de ser. Crime, na realidade é também. Como uma loucura, sim. Como uma covardia, sim, dependendo do caso, o suicídio pode até ser um caso de honra. Veja o caso dos japoneses que praticam o harakiri. Tá? Então ali não é covardia, muito pelo contrário, é uma coragem excessiva. Tá? Temos que lembrar que a vida é um dom de Deus. E o maior sentido da vida, irmãos, é a vida se auto-perpetuar, é a autoprocriação. E nós nos perpetuamos como? Gerando filhos? Colocando filhos no mundo? Não, irmãos, isso até um cachorro faz. É gerar pessoas com princípios e valores. Isso é a procriação. Não é meramente colocar filhos no mundo. Tá? E temos que lembrar também, irmãos, que o suicídio é algo antinatural. Quando Deus criou o homem, já criou o homem com o objetivo dele manter a vida. Então, quando o homem acaba com a vida, ele está fazendo algo totalmente antinatural. Tá? Então, é algo antinatural. Temos que lembrar que o suicida, ele é um homicida. E Jesus coloca de maneira clara que os homicidas podem ser condenados. No entanto, cuidado com um detalhe extremamente importante. Muitas vezes a pessoa, ao se matar, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento que é excessivo. E não com a vida em si. E muitas vezes a pessoa chega num estado em que ela já não tem mais plena coordenação da sua vontade. Não tem mais plena coordenação das suas faculdades mentais. Então, esse negócio, quem se mata tomou um atalho para o inferno, e as pessoas citam muito 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, aonde diz que se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá por isso, e a pessoa automaticamente fala que o santuário é o corpo. Quem se matar será destruído por Deus. Só que se nós pegarmos em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 3, verso 17, mas nós lermos a partir do verso 9, nós vamos ver que o santuário que está sendo falado ali é a igreja, não é o corpo humano. Então, entenda o seguinte, não existe morte instantânea. A partir do momento em que a vida aparentemente cessa, até que a vida termine de fato, pode durar aproximadamente, antigamente falava-se de 3 a 3 minutos e meio. Hoje em dia, com os recursos da medicina, pode durar horas, até dias, entre a pessoa morrer e morrer de fato. Tá? O que caracteriza a morte, antigamente era a parada cardiorrespiratória. Hoje em dia, o que nós falamos que caracteriza a morte é o isoeletro, é um movimento horizontal na parte da cabeça que nós chamamos de metencéfalo, de helencéfalo, a parte mais interna da cabeça. Tá? Ou seja, a parte que controla a vida. Quando dá um isoeletro, aí de fato morreu. Então, entre a pessoa se desligar do mundo, morrer, e de fato morrer, passa um tempo. E nesse tempo, será que a pessoa não teria tempo de arrependimento? Então, irmãos, eu não estou dizendo que o suicida, ele pode ser perdoado. Eu estou dizendo, irmãos, que a gente não sabe o que vai na cabeça dessa pessoa. Porque entre a pessoa morrer e a pessoa, de fato, a morte se caracterizar, pode demorar bastante tempo. Praticamente não existe morte instantânea, é algo imediato. Tá? Entre tudo parar e a mente desligar, pode passar algum tempo. E nesse algum tempo, se houver um arrependimento sincero, Deus é que sabe. Está claro? Como diz Augusto Cury, ele fala, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca tirar a vida, porque a dor é excessiva. Claro? Bom, só para encerrar,
Então eu coloco ali suicídio na igreja, o luto, irmãos. Tá? Por que nós temos hoje em dia tantas pessoas nas igrejas cometendo suicídio? Em parte, porque as nossas igrejas hoje, irmãos, estão falhando muito no cuidado com os nossos crentes. As igrejas estão muito secularizadas, muito materialistas, muito ceticismo dentro da própria igreja. Nós vemos hoje em dia superficialidade em mensagens pregadas, falta de expor a Bíblia mesmo para o nosso povo, tá? Falta de levar a uma vida de arrependimento, de fé, uma vida de santificação. E muitas vezes nós esquecemos de um detalhe. A palavra igreja vem do grego, ekklesia. Ek quer dizer para fora, klesia quer dizer chamados. Igreja não é templo, igreja não é denominação, igreja não é organização eclesiástica, igreja são pessoas que creem em Jesus. Então, muitas vezes o nosso relacionamento é meramente formal, é um relacionamento só de templo. Irmãos, nós temos que incentivar um relacionamento mais fraternal, tá? Porque nós temos uma tendência muito grande em deixar no ostracismo as pessoas que pensam diferentes de nós. E muitas vezes nós temos gente dentro da igreja que já estão fora da igreja há muito tempo, só estão de corpo presente. Então a probabilidade de uma pessoa dessa cometer um ato translocado é muito forte. Tá? Bom, falta de cuidado pastoral, ênfase muitas vezes em cura física, em bênçãos materiais, como muitas igrejas têm por aí, irmãos, mas na realidade nada disso satisfaz a alma sedenta. A alma sedenta mesmo, irmãos, é Bíblia, é oração, é vida de santificação, é incentivar a esperança da vida eterna, é isso que nós temos que ficar divulgando o tempo todo. Tá claro? E só para encerrar, tá? Ore pelo seu pastor. Por quê? Tá? Por mês, no Brasil, 1.500 pastores abandonam o ministério. E por quê? De acordo com o pastor da igreja presbiteriana, Francisco Lotufo Neto, 40% dos nossos pastores têm conflitos com membros da igreja. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 85% dos pastores reclamam que estão cansados de lidar com líderes problemáticos dentro da igreja. Tá? Bom, mas eu acho que a Igreja Cristã Evangélica Central não deve ter líder problemático. Tá? Aí o pastor Waldenberg está bem servido nisso. Tá? Amém por isso. Mas se não tiver líder problemático aqui, então já está na hora de vocês subirem para o céu, irmãos. Imediatamente. Tá? 90% dos pastores dizem que trabalham de 55 a 75 horas semanais. Irmãos, é simples chegar aqui e pregar uma pregação de 1 hora, não é? Aí pergunta o pastor Waldenberg quanto tempo ele gasta para preparar essa pregação de 1 hora. No mínimo 6 horas ou mais. Tá? 94% das famílias de pastores estão desgastadas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com o pastor, ele falando para mim, eu não aguento mais minha igreja. Vou sair da minha igreja e vou para outra. 97% dos pastores já se sentiram traídos ou acusados falsamente. Tá? 25% dos pastores têm algum problema psiquiátrico e 73%, se não tem, já tiveram em algum momento. Tá? 45% dos pastores já tiveram síndrome de burnout, ou seja, estresse exagerado. 70% já tiveram depressão, 70% já são pastores que sofrem muito com o problema da baixa autoestima, principalmente falta de dinheiro. Apenas 10% dos pastores conseguem se aposentar como pastor, irmãos. A grande maioria não se aposenta nessa condição. 40% já pensaram em deixar o ministério e 90% dos pastores estão decepcionados muitas vezes com o seu ministério. Tá? E 15% dos pastores já pensaram em suicídio ao longo do seu ministério pastoral. Então, se tem alguém aqui nessa igreja, irmão, que precisa de oração de vocês, mais do que qualquer outra pessoa, é o próprio pastor da igreja. Bom, lembrar que depressão
Aliás, lembrar que suicídio não acontece de repente, é alimentado, só tem 2 fatores desencadeadores. Tá? Depressão profunda, síndrome de burnout. Tá? Lembrar que tudo isso pode ser porta de entrada para um monte de coisa, tá? E lembrar que tanto depressão profunda como síndrome de burnout são doenças altamente recidivas. Ou seja, quem teve uma vez, se não se cuidar, a possibilidade de ter outras e outras vezes é bastante comum. E, por fim, ore pelo seu pastor e ajude em seu ministério. Pastores precisam de intercessores. Amém? Desculpa o tempo excessivo. Antes de encerrar de vez. Perguntas, protesto, reclamação, blasfêmia, xingação, murmuração. Alguém tem algo a dizer que fale agora. Caso contrário... Sim? Não, esses movimentos assim, descontrolados, é síndrome de Huntington, também chamado Coreia de Huntington. Alguém aqui queria falar algo? Pouco tempo. Bom, irmãos, que Deus abençoe a todos. Desculpa ter passado da hora mais uma vez. Desse jeito, acho que vocês não vão me convidar para voltar mesmo. Mas foi um prazer estar aqui. Se não nos vermos mais, nos veremos lá no céu um dia. Que Deus abençoe a todos. Nossos agradecimentos ao pastor, né? Que Deus o abençoe e recompense por todo o trabalho que ele fez aqui conosco. Obrigado a todos e que o Senhor dê um bom domingo para todos nós.